Fala, cara, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas aqui do treinamento, né? Então, nessa aula aqui eu vou começar a falar de porcentagem, uma bagunça aqui nessa planilha, mas vai dar pra gente pelo menos já uma introdução. Para o Excel, essas porcentagens, você consegue, como é que eu posso dizer, converter o número que você digitou para esse formato de porcentagem, né? Ele está aqui, ó, na guia, tá aqui na guia página inicial, tem aqui os formatos, né? Tem alguns já pré-definidos aqui embaixo que a gente pode usar sempre, como contábil para moeda, né? Não vai trabalhar com dinheiro. Tem a porcentagem, tem as casas decimais aqui que você pode aumentar ou diminuir. Por padrão, uma célula ela vem configurada no formato geral, aceita qualquer coisa. Aqui eu tenho 25%, aqui 100% e aqui 50%. Por que eu coloquei isso aqui? Só para a gente entender como funciona essa porcentagem no primeiro momento. Certo? Deixa eu organizar essa parada aqui. Aqui eu coloquei 750% de 75%. Aqui eu coloquei 1000% de 100%. Foi? Isso aqui é uma coisa que eu vou preparar até o final dessa série aqui para entregar para você. Então, a sacada é a seguinte, ó, o 25, eu vou começar com 100, né? 100 é o número 1 convertido em porcentagem. Se eu digitar aqui, ó, 1 e der um Enter, vai aparecer o número 1 aqui e aqui vai aparecer o formato geral. Se eu converter esse número 1 para o formato de porcentagem aqui, ele vai se transformar no número 100, 100%. Porque o número 1 ele corresponde a um inteiro, né? 100% de um inteiro. É aquele papinho que a gente via lá no ensino médio. Perdão, eu dando uma pesquisada na internet, encontrei um cidadão aí que ensina sobre matemática, achei bem interessante a explicação dele. E ele deu esse exemplo aqui, por exemplo, eu quero 50%, quero entender quanto vale 50%. Né? 50% é a metade de um inteiro, né? Supondo que isso aqui seja uma barra de chocolate, o inteiro seria ela inteira. Se a gente divide ela no meio, essa parte cinza aqui corresponde a 50% dessa barra de chocolate. Igualmente essa parte branca. Então, eu tenho aqui o número 50 e o número 100. Para eu encontrar uma porcentagem é isso, né? Eu pego o número que eu quero converter e divido ele por 100. Né? Nesse caso aqui dá para a gente simplificar essa divisão, porque o 50 tem um zero após o 5 no lado direito e o 100 tem dois zeros. Então, simplificando isso aqui, 50 menos esse zero deu 5 aqui, ó, e esse 100 menos um zero deu 10 aqui. Ainda daria para a gente simplificar mais uma vez aqui, dividindo tanto esse 5 como esse 10 por 5. Foi o que eu fiz aqui, ó. Vou fazer uma fórmula aqui, só para você ter uma ideia. Comecei uma fórmula. Então eu quero pegar esse 5 aqui, quero dividir ele por esse 5 que está aqui. Estou dando Enter. Deu 1, perfeito? E agora eu quero fazer outra fórmula aqui. Igual, eu quero pegar esse 10, eu quero dividir ele por esse 5 que está aqui. Estou dando Enter. Deu 2, 1 meio. Então, 50%, 1 é um inteiro, né? Dividido por 2, seria a metade de um inteiro. Acho que deu para entender, não foi? Então, se eu dividir 50% de 100, é a metade, né? Isso aqui é de um ponto de vista bem simplista. Ele deu outro exemplo aqui desse mesmo esquema com 25%. Que a gente teria que fazer mais ou menos a mesma coisa no caso, né? Aqui, ó, tanto o 25 como o 100, eles podem ser divididos por 5, né? Então aqui, ó, eu vou criar uma fórmula, ó, igual, estou pegando esse 25 aqui, estou dividindo ele por 5, estou dando Enter. Deu 5, né? 25 dividido por 5 dá 5. E aqui eu vou colocar outra fórmula, estou pegando esse 100 e estou dividindo ele por 5. Se eu der um Enter, vai dar 20 aqui, ó. Perfeito? E aqui eu posso fazer aquele mesmo esquema que eu fiz aqui em cima, simplificando, né? E dá para dividir esse 5 por 5 e esse 20 por 5 também. Então aqui eu vou criar uma fórmula, vou pegar esse 5 daqui, dividir ele por esse 5 daqui. Estou dando Enter. O resultado deu 1, um inteiro em cima, né? Aqui embaixo a mesma coisa, igual, estou pegando esse 20, estou dividindo ele por esse 5. Estou dando Enter. Deu valor 4. 1/4 seria uma barra de chocolate aqui. 1, 2, 3, 4. Essa barrinha de chocolate ela tá um pouco torta, mas deixa eu resolver isso aqui. Pronto.
uma parte, duas partes, três partes e quatro partes, certo? Então, se isso aqui fosse uma barrinha igual, aqui ficou, não fui muito feliz porque ela ficou no lugar chato aqui, né? Ctrl X, deixa eu colar ela aqui. Pronto, aqui fica mais visível, né? Então, um quarto são quatro partes de um inteiro, de uma barra de chocolate inteira aqui, dividida em quatro partes, certo? Isso corresponde a 25% da barra. Tá? Acredito que deu para entender essa besteira, né? Então aqui no Excel, se eu quisesse fazer esse cálculo, eu poderia dividir também, ó, 1 dividido por 4, quanto é que dá? Vou colocar aqui numa fórmula igual, estou pegando 1, estou dividindo esse 1 por 4. 1 inteiro dividido em 4 partes, né? Se eu der um Enter, o Excel me retorna 0,25, que é 25% se eu converter. Deu para entender, não foi? Ó, tá 0,25 aqui. Se eu mudo aqui do formato geral, se eu marco esse 25, vou aqui em página inicial, e se eu mudo aqui ó, de geral para porcentagem, certo? Estilo de porcentagem, tem até um atalho. Ctrl Shift mais porcentagem, né? Vou até usar ele agora, nunca usei. Estou marcando aqui, Ctrl Shift mais porcentagem. Aí o Excel converte ali para a porcentagem que é 25%, certo? Deu para entender. O 1, por que o 1 corresponde a 100%? Porque é um inteiro, certo? O esquema aqui no Excel é como se você pegasse um valor e multiplicasse ele por 100, certo? Por exemplo, aqui está 75. Então seria mais ou menos isso, igual, estou pegando esse 75 aqui e multiplicando ele por o número 100. Estou dando Enter. Você vê que deu 750, que são os 750%. Perfeito? Se eu converter esse 75 aqui para porcentagem, vai dar 750%. Vou converter agora para você ter uma noção. Deu 750%. Deu para entender, não foi? Então, qualquer número que você digitar no Excel, 45, se você converter ele para porcentagem, o que vai acontecer? O Excel vai pegar esse número, vai multiplicar ele por 100. E esse resultado que vai dar, ele vai dar em porcentagem, certo? No primeiro momento, põe isso na tua cabeça. Então, se eu pedir para converter esse 45 em um número de porcentagem, se eu dar um Ctrl Shift porcentagem, o Excel vai converter esse 45 aqui para 450%. Vamos fazer. Marquei ele, segurei o Ctrl Shift e apertei a porcentagem. Aí fui para 450%, certo? Até aqui eu acho que está dando para entender. Tem um lancezinho também como é que eu posso dizer? Cara, o que é que eu ia falar? De você usar frações, assim, né? Por exemplo, 1,8. Aí isso aqui seria o que? Se eu marco isso aqui e peço uma porcentagem, nem eu sei o que é, vamos ver aqui. Deu 180%, perfeito? Por quê? O que foi que ele fez? Deixa eu dar um Ctrl Z. Ele pegou esse número aqui e multiplicou por 100. Igual, estou dando um clique aqui no 1,8, estou multiplicando isso pelo número 100, estou dando um Enter. Você vê que dá 180. 1,8 vezes 100, 180. Então, se eu converto isso aqui para porcentagem, vai dar 180%. Primeiro, guarda isso aí na tua cabeça, que no Excel é assim que funciona. Agora eu vou passar para uma fase mais elaborada dessa aula para a gente fixar isso bem.